Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um programa Bate-Papo SMAP, uma conversa leve, descontraída com pessoas que fazem a diferença. E no programa de hoje nós estamos recebendo a minha colega magistrada, a doutora Ana Cláudia Brandão, e nós vamos conversar sobre o tema bioética, como é que o judiciário tem enfrentado essas questões tão interessantes. Doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz. Um prazer estar aqui conversando com você nesse Minuto SMAP, Bate-Papo SMAP. Então, Ana, vamos conversar um pouco sobre esse tema tão instigante, coisa nova, coisa palpitante, da hora, que é a função do Poder Judiciário nesses temas mais polêmicos, mais quentes da bioética. E eu queria que você pontuasse alguns deles. E como é que o Poder Judiciário vem enfrentando esses temas? A saber, doação de órgãos intervivos, de pessoas que não são parentes, por exemplo, do planejamento familiar. Quais são esses pontos mais polêmicos, mais quentes? Por favor, conta aqui para a gente. Luiz, na verdade, os temas de bioética e biodireito sempre estiveram no nosso dia a dia, mas talvez com a questão da pandemia, as questões de saúde tenham ficado mais evidentes para a sociedade, digamos assim. Mas nós, por exemplo, sempre decidimos questões relativas à saúde, né, às políticas de saúde, então, e a temas também relativos às relações privadas. Né? No campo das relações públicas, digamos assim, nós temos as demandas de saúde, por exemplo, contra o SUS, fornecimento de medicamentos, internação, que são demandas corriqueiras do judiciário. Né? O tema da judicialização da saúde, ele é um tema que está sempre sendo discutido, né? Desde 2010, quando o CNJ criou o Conselho de Saúde, determinou que os tribunais criassem os Conselhos Estaduais de Saúde, os NATs, né? Os Núcleos de Apoio Técnico, para que a gente pudesse ter um parecer da área médica para auxiliar a gente nas decisões. Temos também na saúde suplementar, com muitas demandas sobre plano de saúde, contra plano de saúde. Eu sou juíza de uma vara civil, né? O meu dia a dia hoje é um dia a dia de tutelas de urgência para X questões de saúde, tratamentos, internação, cirurgias. Então, a questão da saúde, ela hoje, posso dizer que é 90% dos processos de uma vara civil e acredito que de fazenda também, quando a gente fala de saúde O pública. juiz tem algum apoio, algum órgão técnico aqui no Tribunal de Justiça, um órgão consultivo, por exemplo? Uma demanda é apresentada para dispensação de medicamentos ou um procedimento terapêutico. O juiz ele tem esse suporte de alguma equipe técnica? Como é que funciona isso? Temos sim. Além do Conselho de Saúde, não é, que hoje o presidente é o desembargador Evandro, eu também faço parte, e o juiz também, André Machado, da Vara da Fazenda, fora a composição também integrada por Ministério Público, Defensoria Pública. Esse Conselho Estadual trata dessas demandas, e nós temos também o NAT, como eu falei, que é um núcleo de apoio técnico. O juiz, por exemplo, ele pode ter uma dúvida se a parte está pedindo um medicamento, mas pode haver outro com o mesmo princípio ativo e que seja mais Mais barato. barato. Isso. Então, o juiz pode consultar esse NAT. Lógico, normalmente, quando a gente trabalha com a tutela de urgência, muitas vezes essa consulta fica para depois. Mas nada impede que, no mérito, a gente faça essa consulta, obtenha um parecer, claro, não é um parecer vinculante, e ele vai esclarecer ao magistrado se há essa opção, se não há, para depois a gente proferir a sentença. Tanto que, depois desses núcleos, nosso tribunal também tem, não é? O CNJ determina que todos os tribunais do Estado tenham esse núcleo. Tanto que, depois da implementação desse núcleo, as procedências dos pedidos elas se reduziram. Não significa que a gente está julgando contra o cidadão ou consumidor, mas que a gente tem um respaldo técnico, porque o juiz ele não tem condições de saber medicina, de saber sobre medicamento. Então, é importantíssimo esse auxílio que a gente tem desses núcleos de apoio técnico formado por profissional de A saúde, né? gente falou um pouquinho dessas demandas relacionadas a fornecimento de medicamentos.
Que outros temas aparecem? A questão da internação compulsória aparece, a questão de doação de órgãos aparece. Isso. O que é que você já pôde já decidir, ou já é o que está sendo discutido É. no campo da bioética e do biodireito? A bioética e o biodireito eles são muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Na verdade, a gente vê esses temas, né? Na própria pandemia, quando a gente fala, por exemplo, nós tivemos uma ação aqui de pessoa que tinha uma doença, uma comorbidade, e que pedia prioridade na vacinação. Então, foi uma demanda que tivemos relativa à saúde. Aí, de fato, inclusive, esse caso, o parecer foi o NAT pegou auxílio do Sírio-Libanês, em São Paulo, né, para saber se essa comorbidade, se essa doença dessa pessoa realmente ela precisava tomar a vacina primeiro por conta de um medicamento que ela teria que tomar depois. Então, surgiram várias questões que são relativas à bioética e ao biodireito e que a gente teve esse apoio. E, por exemplo, internação compulsória, né, pessoas dependentes químicas que a família são maiores, né, e a família quer internar e a pessoa não quer. Né? Então, é uma internação involuntária. É necessário que o judiciário também interfira, né, nessa questão da autonomia, da liberdade, em prol da saúde da pessoa. Nós temos também questões relativas a planejamento familiar, laqueadura, vasectomia, quando o cônjuge não quer autorizar. Né, o juiz decide, muitas vezes leva até ao divórcio, né, porque se o casal não consegue chegar no acordo quanto ao planejamento familiar, mas precisa do judiciário. Doação de órgãos, por exemplo. A lei permite que essa doação seja feita entre parentes, em vida, não é? De órgãos dúplices. Mas, quando não é parente, pode doar? Um vizinho que tenha se afeiçoado, apegado, aquela relação que foi construída de 20, 30, e Exatamente. o vizinho está precisando de um rim. E aí? Nós tivemos um caso recente que foi um vizinho que era amigo de infância, não é? E viu o colega assim precisando, ele era compatível, não tinha ninguém compatível na família e por coincidência ele era compatível e foi necessário que o judiciário autorizasse, porque eles não tinham nenhuma relação de parentesco, para evitar que haja qualquer comercialização que é proibida no país, né? A gente tem algumas dessas situações, a gente tem respaldo na legislação. Nem sempre a lei tratando daquela situação específica, mas pelo menos há um vetor, há um comando normativo que orienta a decisão do juiz. Outros temas, talvez a decisão ela tem que ser trabalhada com outros vieses, matéria constitucional, princípio ou ordenamento jurídico internacional, porque tem coisa que não tem previsão na nossa legislação, como é o tema, por exemplo, da reprodução assistida. Como é que esse assunto tem chegado no Poder Judiciário? Como é que as decisões elas são tomadas? Com base em quê? Qual é o suporte normativo dessa decisão? Queria ouvir um pouco sobre esse tema aí. Esse tema, eu acredito que ele está em muita evidência agora no judiciário, principalmente porque a área médica tem crescido muito, né? O Brasil tem crescido muito na parte de reprodução assistida, e nós continuamos sem regulamentação. Para você ter uma ideia, já foram colocados em pauta e retirados vários projetos de lei. Hoje nós temos 20 projetos de lei apensados. O Conselho Federal de Medicina regula a matéria desde 92 com normas éticas, né? Que ele não vai editar normas jurídicas. E a gente continua sem lei no Brasil. O que é que tem acontecido? Como você falou, como a gente vai decidir esses casos? Os juízes têm se socorrido até das próprias normas éticas do CFM e de princípios. Mas isso vem causando uma instabilidade nessa área. Por quê? Porque as decisões são sempre por maioria, são difíceis. Eu vou dar um exemplo agora que... As decisões nas cortes superiores, né? Isso. Sim. E aqui também, nos juízes singulares, se você comparar um estado com outro, elas são díspares. Não é? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora, que foi julgado, né? Posso falar que já foi julgado lá no Distrito Federal, que foi um casal, por exemplo, que eles acordaram que, no caso de divórcio, aqueles embriões que estavam lá congelados no laboratório ficariam com a esposa.
Ok, porque toda clínica, quando você vai fazer um procedimento de fertilização in vitro, pede para você assinar um termo, que a gente não sabe que termo é esse. Se é um contrato para a gente, é tudo muito novo, a gente não tem uma legislação a respeito. Não é? Aquilo ali que é feito na clínica é válido. Quando a pessoa chega no judiciário, a gente tem que decidir de acordo com a norma do CFM? Não, não é? São normas éticas. Então o juiz fica solto. Eu digo solto, ele pode utilizar os princípios para embasar a sua decisão. E a gente sabe que princípio é bom, claro, mas ele também deixa uma certa insegurança jurídica, porque a gente pode interpretar para qualquer lado e a decisão ela não é teratológica. Se a gente está baseada num princípio bem fundamentado, não tem como discutir. Recentemente, Ana, foi notícia de um ator muito famoso do cinema, Alain Delon, sobre aquele tema da eutanásia, da ortotanásia. O Brasil hoje tem norma tratando sobre isso ou as decisões elas ainda são tomadas com base na dignidade da pessoa humana ou, de repente, com orientações do Conselho Federal de Medicina? É porque muita gente que está assistindo esse programa não é necessariamente da área jurídica, sabe? Isso. E aí seria bom, interessante a gente esclarecer isso. A gente esqueceu de falar da eutanásia, mas é porque nós, engraçado, Luiz, no Brasil a morte é muito tabu ainda. A gente vê as notícias de testamento vital nos Estados Unidos, Alain Delon mesmo dizendo que não quer sofrer, já estabelecendo os passos que devem ser adotados para a sua morte. A gente não tem essa tradição no Brasil, né? Eutanásia é crime, não é? O limite entre o que é ortotanásia e eutanásia, ele é tênue. Os médicos, eles têm uma resistência, sim. E é tão interessante que numa pesquisa que eu fiz nesses comitês de bioética que eu faço parte, os médicos disseram a gente não faz nada contra a vontade da família. Então, veja que interessante. Eu faço um testamento vital, como se chama, um documento de disposições de últimas vontades, dizendo como eu quero ser tratado, né? Que eu quero ser doador, por exemplo, doadora dos meus órgãos. Chega a minha família na hora e diz assim: eu não autorizo. E o médico diz: não, mas ele deixou por escrito. Quem vai brigar por isso? A vontade da família prevalece. Então, esses documentos no Brasil, eles não têm realmente essa força que a gente vê no exterior. Não é? Na hora da dúvida, os médicos preferem realizar a vontade da família, que é quem está vivo, e que é quem pode responsabilizá-los por eventual falha, e desconsideram a vontade que foi ali manifestada no cartório. Nós não temos tantas demandas sobre essa matéria no Brasil. Ana, esse assunto rende muita conversa, porque tem muita coisa interessante para a gente conversar. Já fica convidada para um próximo bate-papo. Se o pessoal, inclusive, quiser sugerir algum tema específico da bioética e do biodireito, a gente vai chamar. Doutora Ana Cláudia, tenho certeza que ela vai vir aqui para a gente conversar. Eu passo a palavra, Ana, para as suas considerações finais sobre esse projeto aqui do Bate-Papo SMAP. E sobre esse tema para o pessoal, onde o pessoal deve pesquisar, procurar. Eu passo a palavra, portanto, e agradeço já a sua presença. Eu que agradeço, Luiz, o convite, né? Esses temas de bioética, eu adoro falar sobre esses temas e eu tenho visto que as pessoas têm muito interesse, né? A sociedade toda é interessada nisso, porque todo mundo precisa de uma demanda de saúde, não é? Todo mundo tem alguém na família que passou por isso, que precisou de uma tutela, que tem um parente que está doente, que vai falecer, ou que vai faleceu. Não é? A gente esqueceu de falar. A simples autorização para cremação, às vezes isso vem para o judiciário também. Não é? Quando a pessoa... Chega dia de plantão também, né? Pois é. Então, assim, são temas que são realmente corriqueiros. A gente não imagina, às vezes, o que é bioética, o que é biodireito. Mas eles estão presentes no nosso dia a dia, porque eles dizem respeito à nossa vida, né? À ética da vida. Então, nós, como seres vivos, estamos aí diante, sujeitos, todos nós, a esses dilemas. O estudo da bioética realmente ele é muito, digamos assim, não tem uma coisa concentrada, não é? Porque bioética ela é estudada por filósofos, por juristas, por médicos. Um campo muito vasto, muito muita vasto. capilaridade. Ele é interdisciplinar. Então, são vários os profissionais que se interessam por isso. Para a gente, especificamente, seria o biodireito na parte do que é que a gente tem de lei
de norma sobre essas matérias relativas à saúde. Então, eu poderia indicar aqui milhões de autores, mas eu acho que a pesquisa de jurisprudência ela é bem interessante, não é? Até para a gente ver a fundamentação. Eu começo aconselhando pela ação direta de inconstitucionalidade sobre a doação de embriões congelados para pesquisa com célula-tronco, que é um julgamento assim magnífico. Quem tiver paciência para ler, os votos são maravilhosos. Foi 6-5 o placar no Supremo pela autorização, mas mesmo nos resultados convergentes, as fundamentações são diferentes. Então, ele é um estudo muito interessante para quem quer iniciar aí o conhecimento da bioética. O tema é instigante, há uma vastidão de conhecimentos. É isso aí, meus amigos. Vai ficar, inclusive, para um próximo episódio do Bate-Papo SMAP. A gente agradece a sua audiência, agradece a doutora Ana Cláudia. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigada.